Sejam muito bem-vindos ao Fala Nordex, este podcast que conecta você com o futuro dos negócios e da inovação. Eu sou o Felipe e aqui a gente desmistifica e desromantiza startups, investimentos e tudo mais no meio do caminho. Hoje, temos uma convidada muito especial que entende de estratégia, de crescimento sustentável e do papel da liderança feminina nos negócios. Ela, que é engenheira e empresária, já passou pelo mundo corporativo e mergulhou de cabeça no empreendedorismo, trazendo um olhar diferenciado para a construção e a escalabilidade das empresas. Ela adora assumir novos desafios e fazer funcionar. Ela também é sócia e Chief Revenue Officer da Nu Alimentos. Seja muito bem-vinda, Júlia da Bess. Obrigada, Felipe. É um prazer estar aqui. Obrigada, seguidores Nordex. Vai ser um prazer essa conversa. Para a gente aquecer os motores e os ouvintes te conhecerem melhor, conta um pouco da sua jornada e como que você chegou até a Nu. Vamos lá. Comecei... Meu pai, engenheiro, minha mãe, bióloga. E eu sempre quis, de alguma forma, fazer algum equilíbrio dessas duas polaridades, vamos dizer assim, da sustentabilidade com o racional, a coisa do engenheiro ali, né, que constrói soluções. Então, quando eu fiz engenharia de produção, eu busquei muito trabalhar com logística reversa, com uma coisa que tirasse lixo das cidades, com alguma solução que, de fato, gerasse um impacto positivo. Não tive muito sucesso durante a faculdade, porque não era o mindset, vamos colocar essa palavra, dos negócios lá nessa época. Mas sempre tentei buscar isso dentro dos negócios. Então, fui trabalhar na maior cimenteira do mundo, na época, era a Lafarge, que inclusive juntou, fundiu com a Holcim, virou a primeira, mas a segunda se juntaram, viraram um monopólio bem grande, até tiveram que vender algumas partes. E aí eu tive um acesso a multinacional e grandes processos com grandes negócios, né? Assim, acho que foi uma grande escola para mim. Mas não consegui emplacar nada de impacto positivo, não eu pessoalmente, né? Claro que a empresa em si tinha projetos, mas o grande goal era sempre redução de custo, né? E otimização de receitas e tal, mas, de fato, uma grande escola, né? Não adianta fazer impacto sem ter rentabilidade. Mas quando eu tive minha primeira filha, foi o convite para empreender. Então, o empreendedorismo feminino e materno está muito coligado, assim, na minha história, porque foi isso que me puxou para querer estar mais presente na vida real, né? Fora do escritório, aquela coisa da ruptura ali, talvez, aquela separação que havia na minha vida pessoal e profissional. Eu falei, não, eu quero uma coisa um pouco mais integrada, um pouco mais minha, né? Assim, isso começou a fazer mais sentido depois que eu fui mãe. Então, minha filha mais velha está fazendo 10 anos, tem 10 anos que eu comecei a empreender. E então, passei por consultoria, investimento, fui para a área financeira, depois tive uma empresa de brinquedos de madeira e, por fim, há 4 anos, a Rafa, CEO, founder da Nu, que já é uma empresa de 10 anos, né? Não digo que é mais uma startup, né? Uma coisa de início, acho que a gente já está num modelo de escala de uma empresa média, pequena média. E ela me fez o convite porque ela ia ter a fábrica própria da Nu. Então, a gente passou de um modelo de terceirização de produto para internalizar isso. E aí, sim, minhas habilidades de engenharia de produção se casaram com o propósito do impacto positivo. Aí eu posso falar um pouquinho da Nu, por que é um impacto positivo. Por favor. Já vou, talvez, segunda pergunta, porque eu já cheguei aqui casando isso. A Nu, quando surgiu, era um belo de um pão de queijo, um delicioso pão de queijo no Rio de Janeiro. E desde pandemia, assim, início de pandemia, a Rafa teve esse insight de que não deveria ser o melhor pão de queijo do mundo, mas o melhor pão de queijo pro mundo. Então, quando a gente começou a perceber que leite, queijo, o agronegócio em si são os vilões do aquecimento global, né? A produção de alimentos no mundo como é hoje não é sustentável, não leva a gente na prosperidade da raça humana.
Ela começou a falar assim, beleza, eu sou mineira, gosto de pão de queijo, como é que eu faço? Se virar todo mundo vegano também não é solução, o que a gente pode fazer? Aí a gente começou a procurar meios de fazer a produção, e aí sim, tem que ser dentro de casa, né, na fábrica própria, de uma maneira regenerativa. Então, hoje a Nu é uma empresa que está numa jornada, aprendendo todos os dias, criando caminho todos os dias, mas num sentido do regenerativo. Para os nossos ouvintes aqui, que às vezes não estão tão acostumados com a linguagem, o que é que significa uma produção regenerativa? Então, a gente tenta... É tipo a história da pegada, né, do carbono. A pegada é o que você deixa de marca quando você passa por ali. Então, quando a gente tem uma industrialização, uma extração, a gente está sempre tirando uma coisa da natureza e isso deixa uma marca, né? A extração de água, o excesso de carbono na atmosfera. Então, o regenerar é não só apagar essa pegada e fingir que não passamos por ali, esse já é o primeiro passo, que somos carbono neutro. Então, a gente neutraliza esse impacto que a gente colocou de carbono. E o positivo então eu vou gerar um pouco a mais. Eu vou apagar uma outra pegada. Hoje a gente tem um projeto, por exemplo, de plantio de árvores nativas no Cerrado Mineiro. Então, são pastagens devastadas, que não são nossas, nem de nossos fornecedores, mas é uma parceria com o IEF. E a gente planta mudas. Então, a gente tem essa força de reunir o recurso, que são as mudas que estão no IEF, os fazendeiros, pequenos produtores que têm um espaço que já foi degradado e não consegue plantar mais, ou por algum motivo estão abandonadas, e a gente cria uma floresta de volta. No caso do cerrado, uma floresta de cerrado, né? Não um reflorestamento de eucalipto na floresta amazônica. Então, assim, a gente tem que saber o impacto que a gente quer e buscar articular isso, né? Hoje não é a gente fala que é um beija-flor apagando um incêndio com a aguinha, assim, buscando a aguinha no rio e levando até o incêndio da floresta. Mas é o que a gente começa e é o que a gente consegue fazer para virar exemplo e puxar essa onda. Não, só de você já apagar a sua pegada já é muita coisa. Você ainda se propôs a ser esse beija-florzinho. Se todo mundo fizesse um pouquinho, né? Além do nosso. É isso. E esses outros negócios que você fundou, inclusive, achei super bacana a sua frase de que você começou a empreender junto com a maternidade. Eu acho isso muito inspirador, inclusive, para as nossas ouvintes aqui. Que experiências você tirou desde a vida corporativa lá na Lafarge e depois os outros lugares que você passou? O que é que te engrandece para hoje o que você faz na Nu? Bom, eu acho que foi um movimento muito natural para mim, e eu era bem jovem quando eu engravidei, eu tinha 24, 25. Morava no Rio de Janeiro, ia virar gerente, diretora de multinacional, ia morar na França, que era a sede, tinha todo um projeto assim de carreira meteórica. Eu tinha sido promovida 6 vezes em 6 anos, foi uma coisa assim, eu era estrelinha. Mas quando eu engravidei, todo mundo falou, meu Deus, o que você vai fazer? Né? Você não planejou, não foi uma coisa que você estava, né? Porque vai contra um pouco esse processo de trabalhar muito e viajar muito e conquistar muito para fora, né? Quando uma mulher, principalmente engravida, é um olhar mais para dentro, né? Pelo menos por um tempo. Mas foi tão natural a decisão de falar, tá bom, então eu vou mudar o caminho. E aí, eu morava no Rio, minha família em BH, meu atual marido, né, na época a gente ainda era namorado, morava em Vitória, e a gente combinou, vamos mudar para BH, pra gente ficar perto da família e criar nossos filhos num sítio com hortas e galinhas? Vamos! E aí eu falei com o meu chefe na época, né, era um francês, falei assim, então, adoraria seguir tudo isso que a gente combinou, o MBA que eu tinha acabado de começar e tal, mas vou ter que mudar de planos. Vamos arrumar para mim uma transferência e eu quero ficar mais perto da família e construir. Então, eu ainda fiquei por 1 ano na empresa, fiz toda uma transição, foi tudo muito organizado, assim, porque foi o que me pareceu mais natural, sabe? Então, bom, o que eu tive de legado disso foi um pouco de escutar o que eu sentia, um pouco de intuição.
também um pouco de feminino aqui, né? De falar assim, o que eu realmente desejo? O que meu eu aqui dentro tá me gritando para fazer? E não lutei contra, sabe? Eu acho que o racional talvez teria lutado contra, né? De falar assim, não, mas e o financeiro? Mas como que você vai fazer? Mas o que você vai ser daqui a pouco? Eu simplesmente, eu sei lá. Só sei que é isso que eu preciso fazer agora. Vou viver um dia de cada vez e não tive a ansiedade que muitas pessoas acharam que eu devia estar sentindo e sentiram por mim. Mas porque quando você tem essa força na intuição, você fica mais confiante da decisão e sempre dá certo. Porque é quase que um caminho de fé ali em si mesmo, né? Eu tenho certeza que vai dar certo. Mas o quê? Não sei ainda, mas eu tenho certeza que... E deu. Esse é o famoso salto da fé. Talvez, sim. Até em um episódio anterior aqui do Fala Nordex, inclusive convido a audiência para voltar e ouvir nossos episódios, todos gravados até aqui, são sempre convidados excelentes como a Júlia. E a gente fala um pouco sobre as algemas douradas ou de ouro, né? Que normalmente quando você está na vida executiva, aquele salário alto, caindo ali, pingadinho, todo final de mês, certinho, confiável, você está vendendo a alma, né? Mas, é uma troca. Você conta com aquilo e às vezes... Tomar o salto da fé, porque muitas pessoas no Brasil elas empreendem por necessidade, mas não foi o caso, né? A gente decide empreender porque a gente tem uma missão, porque a gente tem um chamado, tem um propósito, e às vezes, para muitos outros empreendedores, é difícil você se livrar dessas algemas, né? Mas que legal saber que foi super claro, foi assim um momento de lucidez para você, né? Foi. Não, e eu só tenho muita gratidão pela Lafarge, assim, eu nem digo que foi uma algema no sentido ruim da palavra, não, né? Eu acho que foi uma troca muito consciente, muito justa. Eu trabalhava muito, eu ficava no escritório às vezes até 10 da noite, mas era o que eu realmente queria fazer, eu estava aprendendo muito, é uma troca. Eu acho que o importante é ser consciente, sempre, consciente sempre. Então... É isso, também tinha amigas que falavam, por que a gente não sai mais cedo, vai surfar na praia? Imagina, eu nova, morando no Rio de Janeiro, trabalhando muito. Eu falava, não, mas eu gosto de estar aqui, eu quero estar aqui agora, é a fase que eu escolhi para estar. E talvez, quem estava surfando lá agora, talvez esteja trabalhando muito hoje, né? É uma questão de troca mesmo. Perfeitamente. Júlia, aqui... No Fala Nordex, a gente sempre fala sobre como negócios precisam de uma visão de impacto e uma visão de longo prazo. No seu caso, por toda a tua trajetória e até por esse chamado que você descreveu, você traz um olhar muito estratégico para o crescimento das empresas e, inclusive, da atuação feminina no empreendedorismo. A Nu é uma empresa fundada e liderada exclusivamente por mulheres, certo? Certo. Na sua visão, o que diferencia a forma como mulheres lideram negócios e, na sua visão, como que essa abordagem impacta o crescimento e a rentabilidade das empresas? Tá, eu acho que... Bom, primeiro, a Nu não se propunha a ser exclusivamente de mulheres, mas eu acho que não sei, acabou sendo. E a gente vê a grande diferença que é as decisões, assim, de um conselho, de uma reunião de C-levels ali, quando a gente quer discutir uma grande decisão. Eu acho que passa por aí algumas diferenças. Quando você me fala de rentabilidade e tudo, acho que seria um segundo ponto que a gente abordaria. Então, eu vejo muito no feminino e na maternidade a história de, tá bom, mas ser mais rentável... Ser rentável, ok, vamos superar que todo mundo tem que ser rentável, né? Acho que não existe a gente querer gerar um buraco e achar que isso vai continuar sendo bom para alguém, né? Acho que toda empresa tem que ser rentável, toda família tem que ser rentável, né? As coisas têm que ser positivas. Mas a partir daí, ser cada vez mais rentável deixa de ser o primeiro grande objetivo. Acho que a liderança feminina começa a olhar, tá bom, e os outros? E o que isso reverbera? E a consequência das decisões na vida das pessoas, na natureza, em quem não está com voz para trazer aqui, né, uma floresta, um rio, o ar. Como que a gente pode olhar para isso e falar... Vamos nessa direção. Se a gente for olhar só para o rentável, e isso eu vejo muito
da política, da economia, coisas que a gente estuda lá na faculdade, né? São várias matérias, macroeconomia, microeconomia. A gente está sempre olhando para aumentar o lucro, aumentar a receita, aumentar a rentabilidade, aumentar, para o ser humano, para o eu, para o ego, para o micro lugar que você tá, perspectiva que você está olhando. E a diferença seria esse olhar mais holístico, das relações com pessoas e seres, né? Até espirituais, tem um pouco de energia, que eu acredito também, que passa além ainda do físico, da troca do dinheiro em si, da linha do EBITDA, e a gente fala assim, não, a gente está aqui por uma coisa um pouco maior do que isso. Então, acho que isso é um olhar, sim, que veio do feminino. E, na sua visão, como é que as empresas podem pensar em equilibrar propósito e resultado financeiro, especialmente sem comprometer a escalabilidade? Eu também quero um pouco de ajuda nessa pergunta, porque é uma jornada, eu estou descobrindo a cada dia. Eu acho que a gente não tem a resposta, acho que essa é uma pergunta que a gente deve continuar fazendo, sempre que possível, me ajude a fazer essa pergunta aí no podcast, para eu ouvir mais pessoas mais experientes. Mas o que eu vejo é que a gente precisa incluir os assuntos, né? Assim, vamos ter uma reunião de diretoria, de board todo mês, tá bom, mas vamos parar de falar só de lucratividade, de EBITDA, de escala, de venda, de poder, de aumentar poder. Vamos colocar a pauta e o impacto que a gente está gerando, né? E não ficar só para aquele relatório de sustentabilidade do final do ano, né? Mas vamos falar do que a gente está causando nas pessoas e colocar isso no planejamento estratégico. Eu quero eu quero melhorar o mundo daqui para aqui, na minha microcosmo aqui, Então, acho que talvez se a gente tivesse sido ensinado isso na nossa escola de gestão, né? Eu acho que teriam algumas matérias a mais ali para a gente conseguir planejar e controlar, né? Não precisa ser não palpável. Ele pode ser palpável. Ele pode ser muito racional, inclusive. Deveria ser. Eu gosto muito de pensar em intencionalidade, como que a gente traz intencionalidade para as coisas que a gente faz. E aí você falou, vamos botar na agenda? Né? Vamos discutir, vamos fazer isso com a razão de a gente quer acompanhar, e a gente tem uma teoria da mudança de, né, como é que a gente vai, você falou, depara do ponto A para o ponto B. A intencionalidade já provoca muita coisa, né? E eu concordo muito contigo, eu acho que está todo mundo aprendendo como que a gente faz isso, e assim, é um tema novo, mas não é novo, né? O John Elkington, ele lá nos anos 90 criou o que ele chamava do Triple Bottom Line, né? Pessoas, planeta e lucros, 3 P's da sigla em inglês, né? E isso era anterior aos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, ainda não tinha os ODS, que foram lá em 2015, ele até escreveu um artigo, eu citei recentemente numa outra publicação minha, revisando e tal, o que era que ele queria dizer lá atrás, quando ele fez o artigo. Acho que muita gente explorou isso, mas é interessante a gente ver o quanto que a gente avançou e a gente ainda não tem a resposta definitiva, né? Sim, mas eu acho que hoje a gente tem mais ferramentas. E antes tinha um pouco da voz não chegar, né? Assim, quem estava preocupado com os 3 P's e tal, era um nicho menor e isso não alcançava mesmo. As pessoas não tinham nem a consciência, as pessoas que estão vivendo ali, né? Não necessariamente os empresários. E hoje a gente consegue dar voz, né? Como eu tô aqui e você tá me ouvindo, a gente consegue deixar mais à tona. E aí tem um ponto também que eu vejo de um pouco do feminino, desse equilíbrio, da gente abrir a vulnerabilidade e falar assim, gente, os negócios não estão legais pro mundo. Falar, meu negócio é legal, mas tem uma coisa aqui que não é legal. E eu vou falar sobre isso, eu vou expor. Vou expor que eu não consegui encontrar uma solução pro plástico. Vou expor que ainda tem uma questão aqui eu falo de economia circular, mas tem uma coisa aqui que ainda não tá 100%. E aí, quando a gente expõe, antigamente a gente não podia expor, né? Era uma coisa que a gente aprendia também. Você fala do que você tá fazendo bem e o que você não faz bem, você não fala. e só tem jeito da gente fazer uma mudança de A para B se a gente mostra o que tá ruim e o que a gente quer ajuda para melhorar,
né? Isso é até um pouco de metodologia ágil. Para a gente ser mais rápido, a gente tem que gritar que é a ajuda que precisa e trabalhar junto para ir. Eu gostei do tom de esperança na sua voz, de que era assim no passado. Eu ainda frequento, né, ambientes executivos e minha impressão é que isso não mudou tanto quanto a gente gostaria. É. Pode ser o meio que a gente está convivendo, de fato. E me diz, você acha que essa intencionalidade, trazer esses temas todos para a agenda, você acha que isso pode ser um diferencial competitivo para as empresas? Acho, tenho certeza. Acho que eu achava isso quando eu vim para a Nu. Já é uma tendência mundial falar de impacto, apesar de que, recentemente, a gente está tendo alguns retrocessos nesse tipo de agenda, mas eu continuo tendo certeza que, sim, para a Nu foram abertas muitas portas. Para outras empresas que eu vejo, existe esse lugar de vamos abrir isso aqui para escutar. Vamos abrir isso aqui para experimentar, no caso de comida. Né? A gente está falando de comida de verdade, a gente está falando de parar de ter industrializados, ultraprocessados, coisas que fazem mal à saúde. As pessoas querem, por mais egoísta que seja a agenda, é uma agenda de falar, gente, vamos comer comida natural, vamos voltar a plantar, vamos aprender como os índios tratavam a mandioca e como é sagrado as coisas que vêm da natureza. Então, talvez não necessariamente com toda a consciência que eu estou falando, que eu acho que tem que chegar, mas já existe muita evolução nesse ponto de valorização do impacto, né? E não só do financeiro. Acho que existe a valorização do consumidor final, que é o que vai mudar o ponteiro. Acho que é isso. Se a gente dependesse de governo, lobby, né, as políticas não são criadas com esse viés, até porque ainda são 90% homens, 85%, se não me engano, no Brasil, que estão liderando as agendas de governo, né? Mas se o consumidor pede e exige, aí eu acho que a gente consegue fazer essa mudança. Eu acho muito interessante o que você falou e eu vi no final do ano passado um estudo falando sobre geração alfa e os perfis de consumo da geração alfa. Eles não são ainda os donos do capital, né? Ainda não. Serão, mas eventualmente. Mas já esse estudo já mostrava um pouco as consequências das preferências da geração alfa sobre as decisões de compra dos seus pais. Sim. Que esses sim, não são os detentores do capital, e mais no sentido de demandar, por exemplo, sustentabilidade nas propostas de valor. Eu acho que vocês apostam muito nisso, né? Sim, super. E a minha filha já fala assim, mãe, quando você for comprar o meu shampoo, eu quero aquele do coelhinho, que é o cruelty free. Que ela realmente tem 9 anos e ela se preocupa se o shampoo foi testado em animais, né? Assim, é uma consciência que já vem um pouco mais de base. Eu espero, né? Assim, não sei se eu tô muito na bolha aqui da escola que ela tá, em Florianópolis, e as pessoas têm um pouco mais dessa consciência, mas eu acho que tem uma tendência dessa geração ser mais preocupada genuinamente com o planeta, com as pessoas, e menos aquela geração também que sofria muito, né? E que, portanto, o financeiro era uma questão muito forte, muito presente ali na vida das famílias, esses empreendedores, diretores que passaram uma infância sendo massacrados ali pelo pai, ou pelo sistema, de que você tem que lutar para sobreviver e você tem que lucrar e você tem que passar por cima do que tiver na frente. Isso é um pouco ancestral mesmo, né? Eu acho que tem algumas gerações para ir mudando. Eu sinto que sim, estamos no caminho. A gente sempre quer que seja mais rápido, mas... E talvez uma mudança de paradigma até bom, para quem está nos ouvindo, de teoria do prisioneiro, um jogo de soma zero. É a perspectiva de que para eu ganhar, alguém tem que perder, né? Uhum. Mas também existe a perspectiva do ganha-ganha. Eu tenho cada vez mais ouvido por não economistas, não cientistas sociais, em outros fóruns, ouvido pessoas falar do ganha-ganha. E eu acho muito legal essa mudança de paradigma. Exato. Você que chegou até aqui, está gostando do nosso podcast? Dá um like, assina o nosso canal ou no seu player de preferência. Esse é o episódio 7 do Fala Nordex. Ouve os nossos
programas anteriores, estão todos super legais, convidados incríveis, como a Júlia. Que outras pessoas você acha que eu deveria convidar aqui para o Fala Nordex? Escreve aqui nos comentários, acompanha a gente aqui. Júlia, uma sessão rápida que a gente chama de Investe ou Corre. Então, isso aqui é um jogo rápido. Eu te dou algumas ideias ou tendências e você diz se você investe aí como investidora mesmo, botando seu dinheiro, seu recurso, ou se você corre. Vamos lá. Vou te dar 4 ideias, você diz se investe ou corre, depois, se você quiser, a gente volta e você comenta. Tá bom. Pronta? Pronta. Então vamos lá. Startup que usa blockchain para rastrear a sustentabilidade da cadeia de suprimentos. Invisto. Ferramenta de IA para prever crises logísticas em cadeias de suprimentos e já sugerir curso de ação. Quero. Invisto e já compro, já sou cliente. Plataforma SaaS que ajuda fundadores a estruturar melhor seus processos de fundraising. Muito importante essa, gente. Investe também? Invisto. Empresa de consultoria em cultura organizacional para startups em crescimento acelerado. Acho muito legal, mas eu não investiria em consultoria. Acho que a gente tem um pouco de cultura para trabalhar antes. Bom, quer comentar alguma das respostas? A primeira eu nem entendo tão bem o blockchain e tal, mas eu acho que para quem entende, eu gostaria de ouvir a proposta. Eu acho que tem um caminho aí também, de usar a tecnologia a nosso favor. As outras eu achei bem claras, assim, bem precisamos usar logística no Brasil, de congelado, é uma coisa assim, tá precisando avançar. Se você está nos ouvindo, caro espectador, e você tem essa ferramenta de IA, já te aviso que você tem uma compradora. Tem uma cliente aqui. Pelo menos uma cliente, quem sabe, uma investidora, né? Mas tem que ser acessível para pequenas empresas. Acho que tem esse ponto também. A gente já viu algumas inteligências artificiais, né? Assim, algumas ferramentas assistentes, e ainda chegavam num preço que uma startup, uma pequena empresa não conseguia bancar. Então, isso ainda estava um pouco num patamar das grandes. Mas a área de logística e cadeia de suprimento é uma área... tem ainda uma trajetória grande para percorrer do offline para o online, né? Sim, muito. Às vezes até um simples sistema, um RP, uma coisa mais simples, a gente ainda não alcançou. E isso já está acessível. Então, é um pouco cultural. É o que eu vou na 4 ali da consultoria. Então, conta mais da sua perspectiva. Você falou, tem uma questão para discutir aí. Não, eu acho que a gente tem que ter esse trabalho, de fato. Eu acredito no propósito da empresa. Mas tem que ser rentável. E aí, a consultoria em si, eu vejo como... É difícil escalar, né? Não são as outras opções ali que você usou a tecnologia para escalar o negócio, então depende muito da força da pessoa ali, do esforço, né, das horas, e então você escala menos. E é um trabalho muito, às vezes, comercial, de apresentar a proposta e as pessoas realmente comprarem isso, e que muda muito rápido e que, enfim, muito dinâmico. E eu acho que a gente ainda não está com maturidade para querer e... querer e... Qual que é a palavra, assim? Querer pagar por isso. Sim. Sabe? Dispor do financeiro para essa consultoria que vai me ajudar, mas não é tão diretamente na receita. Você até tocou num ponto interessante para os founders que estão nos ouvindo, né? Tem uma distinção muito interessante entre a gente ter o interesse e a gente pagar por ele, né? A vontade é infinita, mas os recursos, aí na economia a gente chama willingness to pay, disponibilidade ou interesse para pagar. Isso que eu queria achar, é a palavra que eu estava procurando. Obrigada. O WTP, que é essa sigla, traz muita gente para botar o pé no chão, né? Exato. E aí é o primeiro lugar a cortar, o primeiro orçamento. Você fala, tá bom, agora vamos enxugar e esse cai. E é uma pena, porque o trabalho, especialmente em startups, a gente pensa muito em startup como só tecnologia, escalabilidade, mas startup, no final das contas, é pessoas, né? Sim. É um conjunto de pessoas. E até dica de fundraising, introdução a fundraising para quem está nos ouvindo, os primeiros investidores vão botar dinheiro porque eles compram a pessoa do founder. Eles compram o que você tem para oferecer, porque na hora você provavelmente vai ter um PowerPoint, você vai ter um protótipo, um projeto, não necessariamente uma empresa com valuation muito bem claramente definido, né? Sim. Então,
É interessante você lembrar, e eu concordo muito contigo na observação, né? Na minha observação de carreira, que é uma das primeiras áreas que a gente corta o Não investimento. é? Agora, dependendo de como você vai monetizar e mesmo assim gerar o impacto que você quer, talvez o meio é que possa ser trabalhado. Eu adoro a frase que você usou agora, porque eu estava conversando com um founder, acho que foi no final do ano passado, num evento de investidores e startups de impacto. E é um founder, e a gente ouve muito falar nisso, né? Sempre se conecte com o seu problema. O seu problema tem que ser o seu horizonte, né? Não a solução que você está desenvolvendo. Eu acho que ele tinha isso, esse founder tinha isso muito claramente. É, e aí eu perguntei para ele, e se você tivesse que escolher no curto prazo entre entre profit, entre lucro e o impacto que você está buscando no curto prazo, o que é que você escolheria? Aí ele olhou para mim, viu minha cara de investidor de impacto e falou, é claro que eu vou escolher o propósito, né? Eu falei, errado. Porque sem o lucro, você vai estar sempre naquela partezinha pequenininha ali, e você vai precisar sempre que alguém injete dinheiro e nisso você não vai conseguir fazer a sua missão atingir o máximo de pessoas possível, porque a disponibilidade de capital para financiar projetos sem fins lucrativos ou que não tem um caminho para a lucratividade mais ou menos bem desenhado é limitada. Enquanto as pessoas estão sempre dispostas a botar dinheiro para ganhar dinheiro. Então, acho que a forma, foi o que eu tentei passar para ele, e aí você me corrige se eu estiver errado, a forma mais legal de você trazer pessoas para sua causa é você mostrar que tem dinheiro nisso. Então, cadê o dinheiro na mesa? Exato, exato. É como você... É o meio que você conquista para chegar no propósito onde você tem que alcançar. Legal. E isso muda muito, né? Como assim? Assim, a forma de monetizar, por exemplo, o YouTube, né? A própria Amazon é um case, né? De, assim, o mundo tava de um jeito, aí você monetizava de um jeito, e de repente as pessoas começaram a consumir outra coisa, e aí você vai mudando seu modelo rentável, mas mesmo assim olhando para o horizonte final onde você quer estar. Eu gosto muito disso como exercício de inovação, de brainstorming. A gente chama de reframing, né? Como é que eu digo reframing? De você mudar a perspectiva. Mudar a perspectiva. Então, você falou da Amazon, que é um super exemplo. Tem vários cases legais da Amazon. Tem um serviço famoso de streaming que começou como aluguel de DVDs. Então, ele era tipo uma caixinha de refrigerante, que você aperta um botão, põe uma notinha e sai refrigerante. Sim. Você fazia isso com o DVD que você queria alugar, né? E se essa empresa dissesse, não, eu estou competindo com uma outra gigante do aluguel de filmes, mas agora eu sou diferente porque eu não preciso de tanta estrutura física, eu não preciso de um funcionário ali em tempo integral e tal, é muito mais distribuído. Tem outros desafios logísticos, né? Então você tem que ter um catálogo de DVDs grande em cada um desses pontinhos pequenos e tal, mas era um modelo diferente. Se ela tivesse dito, eu sou um competidor no aluguel de filmes, talvez a empresa não tivesse prosperado, mas talvez a perspectiva que ela teve desde o começo, ou não importa que fosse desde o começo, mas que ela assumiu dali para frente, foi eu sou uma empresa que leva entretenimento para casa. Então, daí para o streaming era um passo lógico. Era um passo seguinte lógico, né? É um exercício muito legal para founders fazer isso. Sim. Acho que tem que renovar essa história todo ano, né? O planejamento estratégico de 10 anos, ele não faz tanto sentido se você não renovar ele 6 em 6 meses. Então, assim, passa por ali, né? Perfeito. Júlia, ao longo da sua trajetória, você tem um histórico de sempre buscar desafios em várias áreas. Então, você passou por supply chain, por marketing, tributação e, mais recentemente, vendas. Você até brincou numa publicação que, ao vir para a área de vendas, você estaria pagando a língua, né? O que te motiva a entrar de cabeça em temas que, para muitos, são considerados difíceis ou pouco atrativos? Pois é, foi essa minha reflexão mesmo da semana passada. Foi meu aniversário, inclusive. Parabéns. Obrigada. Tem uma semana, e aí eu fiquei pensando muito nessa renovação de ciclo, né? Que para mim é um marco ali, de meu novo ano. E fiz essa reflexão. Eu fico parecendo que eu estou buscando exatamente o que eu não quero. O que eu falo, né? O que teoricamente eu não quero, mas né, se eu estou aqui é porque eu busco, né? Eu percebi que era onde eu me desafiava, é que eu sentia mais esse prazer de conquista.
de uma coisa muito difícil para mim, muito desafiadora para mim. O comercial, que é onde eu me coloquei hoje, para mim era um lugar que eu sempre falei assim, eu jamais vou sentar nessa cadeira. Assim, o relacionamento com o cliente, essa coisa da negociação, né, aquele medo de perder, de não conquistar o contrato, é uma insegurança que você sente ali, numa posição de vulnerabilidade que não imagino que seja zona de conforto para ninguém intuitivamente, é uma coisa que você, com o tempo, talvez vai treinando, tem gente que já nasce para isso, talvez, mas para mim era muito distante. E, bom, foi um convite que a Anu precisou fazer para mim, e eu refleti e falei, gente, é exatamente o que eu não gosto, que é o que eu preciso. Eu preciso desenvolver isso, eu preciso conquistar essa coisa. E aí foi assim a vida inteira. Eu acho que é o prazer de estar sempre aprendendo e o conforto no desconforto. Eu pratico yoga também e acho que tem essa relação de você entrar numa posição que é extremamente desconfortável, não é aquela, né, que você tá no quentinho do conforto ali, e você fala, não, eu vou conquistar o conforto aqui, e é uma meditação, uma evolução, aí eu me sinto, de fato, evoluindo na vida, quando eu conquisto esse conforto no desconforto. Eu gosto muito de uma frase que uma amiga fisioterapeuta me ensinou, e eu tento levar isso para o meu dia a dia. Ela diz, com relação ao corpo, que a melhor posição é a próxima. Boa. A gente tem um grupo grande de ouvintes que são alunos e, enfim, estão cercados, estão cercando o ambiente da engenharia de produção. Meu irmão é um professor nessa área, e uma mensagem que eu queria que você deixasse para eles, né? Então, o nosso ouvinte que admirar o seu trabalho, como que ele pode melhor trabalhar essa flexibilidade, essa adaptabilidade que você falou? O que é que você recomendaria para um jovem profissional que quisesse seguir seus passos? Tá, eu acho que, voltando no tema, sempre aprender. Eu tive ótimos mestres, assim, não sei se é sorte ou a lei da atração, mas a gente sempre acaba encontrando ali alguns gurus, assim, pessoas que te ajudam, né, a aprender e a abrir caminhos. Então, é a história de estar sempre buscando se desafiar para aprender. E a intuição, que eu acho que eu estou repetindo também o que eu já falei no início, mas quando você entra nesse espaço, que pode ser via meditação ou pode ser simplesmente caminhando na natureza, um lugar que você se sente te ouvindo, né? Um lugar que você dá espaço para se ouvir, é quando você escuta qual é o seu caminho. Você vê, parece que seu caminho brilha mais a partir daquele momento. Você fala assim, é óbvio que é por aqui. Então, se você juntar a habilidade de aprender sempre com a escuta de para onde você quer ir, não tem erro. Acho que chegar aqui, para mim, foi muito assim. Então, escolher fazer o meu caminho não seria a dica, né? Faça isso, livro de receita, né? Como você tinha planejado no começo da sua vida executiva, né? Sim. Se eu tivesse planejado, eu já não estaria aqui. E ao longo da nossa conversa aqui, a gente sempre falou do impacto ou falou uma parte até inspiracional para os nossos ouvintes, mas a gente sempre voltou e conectou com o dinheiro, né? Show me the money, me mostra onde que está o dinheiro. Sim. Então, como que você acha que essa curiosidade que você sempre teve, que a gente acabou de estimular os nossos ouvintes a terem também, como que você acha que isso impacta a sua visão de negócios e também o resultado que você traz? Tá, porque juntando com a intuição e com a vontade de aprender, eu também fui muito pragmática. Também não é assim, não cai do céu, não. Então, tem que ter um nível, assim, planejamento estratégico, onde eu quero chegar, onde que eu rentabilizo. Então, eu fui também trazendo muito da racionalidade da engenharia, que não só do curso que eu fiz, mas da área exata, né? É 0 ou 1. Não existe essa coisa do subjetivo nas finanças. Então, eu estudei finanças, estudei modelos de negócio, simulações, cenários, são coisas que você tem que estar sempre preparado, porque o caminho está ali, mas vão vir obstáculos, vão vir enchentes e aquecimentos e coisas que você não prevê. E aí, você tem que estar com a sua mochilinha bem preparada, né? Seu tênis tem que estar bem preparado, é mais ou menos
Como a gente vai para a natureza e se prepara para intempéries, a gente vai empreender e se prepara para... As pessoas vão tentar te matar ali na selva, os leões vão vir e tal. Se proteja, né? Então, tem que estudar, tem que fazer bons relacionamentos, trocar muito. Eu aprendo muito trocando, perguntando, abrindo a minha... eu não entendi o que você falou, me explica melhor, deixa eu aprender um pouco mais aqui. É minha perspectiva também. Por isso, aliás, foi uma das razões de eu ter criado esse podcast, né? É para sempre receber pessoas que sabem mais do que eu, para que eu também possa aprender e, aliás, compartilhar com a nossa audiência, né? Perfeito. Júlia, vamos para mais uma sessão rápida? Esse quadro chama Segue ou Bloqueia. E aqui eu vou te apontar algumas tendências e você me diz, tipo rede social, se você segue ou bloqueia essa tendência. Depois a gente volta se você quiser comentar suas respostas. Preparada? Tá bom, preparada. Então... tendência 1, liderança horizontal sem cargos definidos dentro das empresas. Segue ou deixa? Ou bloqueia. Segue ou bloqueia? Bloqueia. Usar smart dos investidores para criar programas de mentoria nas investidas. Vou dar até um spoiler, já tá rolando. Sigo. Captação de investimento via equity crowdfunding em vez de fundos tradicionais. Nossa, essa aí é até um pouco difícil. Acho que eu sigo. Empresas B2C que usam influência digital como principal canal de aquisição de clientes. Os influencers como... eu bloqueio. Meme coins para causas de impacto. Meme coins, essa aí eu tive que pesquisar para eu saber, chegar aqui e saber o que é. eu tava... Bom, eu sigo. Vou ser breve. Legal. Bom, te dei 5 opções. Você quer comentar alguma delas? Bom, teve alguma que te surpreendeu? Bloquear ou seguir? Eu queria saber a sua opinião sobre o equity crowdfunding, que você ficou meio assim. Queria saber por que você bloqueia o B2C com influenciadores digitais como principal canal. E, bom, você pesquisou meme coins, então queria saber as suas impressões também. Tá bom. A primeira é... Crowdfunding. Crowdfunding. Eu fico um pouco receosa quando a gente fica muito à mercê de uma coisa... É um pouco meio sem controle. Eu acho que em lugares, assim, que eu não consigo controlar público, audiência, assim, até onde vai, é muito, é pouco, com quem que eu falo, eu acho mais desafiador. Mas isso talvez seja um perfil meu pessoal mesmo, não é certo nem errado. E o método mais tradicional, que aí é o mais conhecido, por já ser mais tradicional, então, por ser mais conhecido, acho mais estável. Só por isso que eu fiquei meio assim. Mas eu gosto da ideia. Acho que apostaria. Equity crowdfunding, para nossa audiência que talvez não conheça o termo, é quando você faz um crowdfunding, né? Quando várias pessoas podem ir lá e botar um pouquinho para gerar um montante maior. E ao invés de você buscar 100 mil com um financiador, você faz um equity crowdfunding com 50 pessoas, com 500 pessoas, às vezes. Cada um põe um pouquinho, você chega lá no resultado final, né? E aí você tem, às vezes, 500 sócios que você não conhece, não conversou. Eu acho isso um pouco ousado, mas eu gosto. Acho que talvez seria um segundo passo para quem já tem alguma maturidade de assunto de equity. Qual que é a segunda? Os influenciadores. Os influenciadores. Para B2C. Também muito pessoal, tá? Mas eu sinto que tem umas tendências ali de mídias, Orkut, Facebook, que às vezes... Orkut se revelou a idade. Meus cabelos brancos já estão revelando. Que eu acho que pode ser que perdure e vire uma coisa, mas pode ser que não. E eu não sou muito de consumir conteúdo de influencer, então isso não me pega tanto. Eu gosto mais de usar meu tempo quando eu não estou trabalhando já muitas horas no celular e no computador, eu prefiro ficar no offline. Então, pode ser que isso seja uma tendência no futuro. Existe esse risco envolvido em trabalhar muito no influencer digital. Então, eu não apostaria, mas é uma questão pessoal. E o último... As meme coins. As meme coins que eu tive que pesquisar. Achei muito legal, eu não sabia que existia.
Explica aí melhor, você que já deve... Se você fizer a pergunta, você vai saber melhor. Bom, os meme coins, de forma bem simples, é quando você lança uma moeda digital, mas que é esperado que ela ganhe uma atração super rápida, porque tem uma coisa divertida, inusitada, um diferentão, vai. Nesse processo, e a gente viu alguns meme coins de políticos nos últimos vários meses, mas tem meme coin de realmente memes da internet. Então essa imagem é engraçadinha, tem o Doge, né, aquele cachorrinho, o Shiba Inu lá do Japão, que virou um meme mais de 10 anos atrás, tem a sua própria moeda. Quer dizer, não foram eles que criaram, né? Mas o meme coin surgiu, se eu não estou enganado com eles. Mas a minha pergunta é para ti... Para impacto. Meme coins para levantar recursos para impacto. Sim, eu achei muito inusitado. Achei que super rola, acho que vamos em frente. Eu nunca vi, fica mais uma sugestão aí para nossa audiência. Se está procurando, queria empreender com alguma coisa, gosta de impacto, mas não sei por onde começar, tá aí uma ideia gratuita para você explorar. Sempre tem benefícios para ouvir o Fala Nordex. Legal, adorei. Bom, agora, Júlia, a gente está chegando quase no fim da nossa conversa, mas esse para mim é o meu quadro favorito. A gente chama de Trago Cultura, e aqui a gente pede para o nosso convidado, para a nossa convidada, indicar algum conteúdo que marcou sua trajetória, que pode ajudar os nossos ouvintes a expandir seus horizontes. Então você pode recomendar um filme, um podcast, desde que seja o meu, uma música, um livro que te marcou, ou vários também. Tá bom. A gente teve já entrevistado que trouxe, assim, um leque grande de opções. Mas fica à vontade. Tá bom. Não, eu queria trazer um que eu acho que para empreendedor e, na verdade, para qualquer pessoa que está no meio do corporativo, trabalhando em algum lugar, acho que vale a pena. É um livro que é meu de cabeceira, chama Liderança Shakti. Eu acho que é assim que se fala, Shakti. É do Raj, ele é indiano, então o nome é Raj Sisodia. E ele é coautor também no Capitalismo Consciente, então só para citar dois. Mas o Liderança Shakti fala muito desse equilíbrio do feminino e do masculino voltado para negócios. Então, eles contam algumas empresas, alguns negócios de propósito, de impacto, que estão acontecendo e que são cases de sucesso, né? Tipo Whole Foods Market lá na Califórnia, como surgiu e por que deu certo, né? A história de colocar propósito ali dentro. E por que o olhar feminino é o oposto ali no masculino, nessa história do arquétipo, né? Que é um pouco... vem do oriental ali. E como que a gente coloca isso junto. Eu acho que é um pouco da pergunta que você fez no início. Eu tentei falar um pouco da intuição, de um pouco de ser menos 0 ou 1 ali no racional, mas é muito rico quando você lê o livro e percebe o quanto a gente está num mundo muito guiado pelo masculino. E essa polarização está sendo importante para a gente trazer um pouco para o equilíbrio. E não estou falando de mulheres ou homens no poder, estou falando de cada um ter o seu equilíbrio do feminino e do masculino dentro de si. Então, a gente fica mais completo quando usa as duas forças, porque estão latentes ali, né? Eu gosto muito de falar de ambidestria, os meus alunos me ouvem também, vão reconhecer um pouco disso. Eu acho um tema super legal. Obrigado pela recomendação. Fica a indicação aqui para os nossos ouvintes. E eu trouxe também uma revistinha, tá? Do Chico Bento. Porque... Turma da Mônica. Presente. Muito obrigado. Olha só, vamos capturar aqui a imagem. A Nu fez uma parceria com o personagem Chico Bento, que é o personagem do ano, da Maurício de Souza, e a gente lançou a pipoquinha de pão de queijo. E aí dentro vai ter uma publicidade, que é um mimo, que vai estar dentro da revistinha. Eu consigo achar aqui? Na última página. Olha que legal. E é o nosso produtinho, assim, que já viralizou, já foi recorde de venda em janeiro. Então, lançamos o ano junto com o lançamento do filme. E as crianças, assim, amaram. Então, é um mini pão de queijinho bem crocante. Vai num baldezinho de pipoca. E a parceria com o Maurício de Souza é um grande sonho realizado, assim. A gente que é da geração, né, que lia a revistinha...
Não revela a minha idade. Eu sei que você lia. Assim, eu ter visitado o estúdio da Maurício de Souza foi uma coisa, assim, muito inusitada também. Jamais planejaria e quando a gente chega lá e faz uma parceria, é muito gostoso saber que a gente está falando com esse sonho da infância ali, né? Bom, nesse caso é realmente muito gostoso, porque Muito tem gostoso. produto da Nu, né? Muito. E para os nossos ouvintes, além de procurarem as revistinhas e o filme, né, do Chico Bento, Filme. onde que eles encontram? A pipoquinha de pão de queijo congelada, ela fica... Vamos lá, nos mercados, a gente já está muito presente em Rio, São Paulo, Sul, ainda tímidos no Nordeste, mas já estamos no Pão de Açúcar, no Palato, então Alagoas, Bahia, Pernambuco já temos nessas redes de varejo. Mas Rio e São Paulo a gente está nos principais mercados, além desses no Carrefour, no Samarché. E dá para comprar online também? Dá para comprar online pelo iFood, normalmente esses varejos entregam. A gente tem o nosso e-commerce, dependendo da região do CEP, a gente consegue entregar direto. Estamos aqui no Sul, em Floripa, no Bistec, no Angelone, no Mufato, no Paraná, entrando no Rio Grande do Sul também. Então, estamos crescendo. No país inteiro. Inteiro. Com gosto, sabor, nem propósito. Exatamente. Legal. Mais alguma recomendação, Júlia? Muitas, né? Não, tá bom. Bom, e que fique registrada, foi o primeiro episódio que a gente teve recomendação gastronômica. Espero que você inaugure uma tendência nos próximos episódios. Vamos lançar um meme coin e viralizar com a pipoquinha. Isso. Júlia, muito obrigado por compartilhar suas experiências, seus insights, sua trajetória com a gente aqui no Fala Nordex. Foi uma conversa super enriquecedora. Obrigado. Foi um prazer, adorei. Obrigada pelo convite, Felipe. Para quem quiser saber mais sobre o trabalho da Júlia, sigam suas redes sociais, elas estão aqui na nossa descrição do episódio de hoje. Conheçam também o trabalho da Nu e não deixem de provar. Bom, eu ia falar do pão de queijo, receita ancestral, mas agora não deixem de provar também a pipoquinha, certo? Eu sei que eu já vou sair daqui e comprar a minha. Júlia, você quer deixar uma mensagem final para os nossos ouvintes? Bom, acho que inspirada também pelo novo ciclo de aniversário, vou falar que me veio uma ideia, assim, de meditar sobre, de a gente ter a nossa própria luz e a gente brilhar com ela. Normalmente, ela tá dentro da gente e pode fazer uma matriz SWOT, inclusive, para ser mais pragmático do que eu tô falando, que é o seguinte: qual que é a sua força, onde você brilha, e use esse brilho, né? Coloque esse brilho no mundo. Se a gente colocar todos os brilhinhos ali, a gente vira um holofote, a gente conquista muita coisa, a gente conquista o que a gente quiser, né? Então, é sempre um lembrete que eu deixo, assim, de novo ano, né? E novos ciclos. Lembrar do seu brilho, lembrar de qual é a força que você quer colocar, qual é o impacto positivo que você quer deixar. Posso só, antes da gente fechar, uma tecla SAP para nossos ouvintes, que é a matriz SWOT? A matriz SWOT. Bom, vou falar para você que é engenheira de produção, né? Tá bom, já traduzindo também. A gente faz uma matriz força, fraqueza, ameaça e oportunidade. Então, quando a gente faz uma SWOT individual, a gente está falando de quais são as suas forças, o que você é bom, né? O que você gosta de fazer, o que você faz bem, quais são as suas fraquezas, o que você não é bom, o que definitivamente não faz bem, às vezes até gosta, mas não tá bom ainda, né? Precisa treinar. Oportunidades são coisas externas que podem surgir, às vezes de carreira, às vezes, eu tenho um networking legal, então uma oportunidade seria usar esse networking. Quais são as oportunidades que vêm de fora? E as ameaças são coisas que poderiam prejudicar, e normalmente olhando para um propósito específico, né? Então, quero empreender, então qual é a minha matriz SWOT no empreendedorismo, né? Ou quero aprender uma coisa nova. Então, olhar para a força é uma coisa que te ajuda a começar. E aí, depois, você olha também para as outras perspectivas, mas sempre levando sua força para ela ser usada, porque, às vezes, ela fica ali latente. Júlia, muito obrigado. Obrigada. Esse foi o Fala Nordex, o podcast que conecta você com o futuro da inovação e do empreendedorismo. Até a próxima.